Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que está gabaritando os Balcãs. Já gravamos com o irmão dele na Albânia, agora com a filhada dele na Croácia. A família, né? Com a minha filhada, não. Afilhada, pode. Qual que é a diferença de afilhada e afiliada? Filiada é uma empresa que é conectada a outra. Tá. Afiliada com LH? Tá. Enfim. Ê, Paulinho, já tá perdendo o nosso português. É que não, é que você é presbiteriano, tem esse negócio de padrinho, batizado. Eu não cresci com isso, eu não tenho de casamento, padrinho. Rapaz, eu não tenho padrinho também não, pombo. Mas eu sou o Gustavo e eu estou aqui com a Sabrina, que foi morar na Croácia e tá tendo que se adaptar à cultura bósnia. Oi, pessoal, eu sou a Sabrina Barroso Silva Luiz. Na verdade, aqui normalmente você tira o sobrenome de família, né? Todo filho e filha só recebe o sobrenome do pai, e aí quando você casa, você tira. Mas a lei não deixava. Então eu fiquei com o Barroso da minha mãe, o Silva do meu pai e o Luiz do meu marido. Então, assim, eu sou essa pessoa estranha aqui que o cartão de crédito não consegue ter todos os nomes. E que nunca tem espaço suficiente no formulário para escrever quem eu sou. Mas tudo bem. Mas seus sobrenomes são pequenos, pelo menos, né? Os meus são todos grandes, são 4 nomes também, é complicado. Jesus. Eu tento explicar pra eles que tem pessoas no Brasil que tem 2 nomes, sabe? Ana Carolina, essas coisas todas. Eles acham um absurdo. Também esse país pequeno, 5 milhões de habitantes, menos de 5 milhões de habitantes, dá pra todo mundo se organizar. É fácil não ter que repetir nome, né? Pô, agora no Brasil... Meu pai é a Mauri Silva, só isso. Então... Paulinho, mas a Sabrina é tão de casa que nem te apresentar, ela apresentou, hein? Não, eu vou apresentar, porque nós estamos aqui, nós somos os privilegiados que estamos no sul da Europa e que não morremos de frio durante o ano, entendeu? Apesar de a gente passar uns frios também. Então, o Paulinho, que tá aqui não tão distante. É um frio não tão forte pro padrão europeu, mas mais forte do que a gente tava acostumado, né, Sabrina? Com certeza. Especialmente Sabrina saindo do Rio de Janeiro. E olha só, gente, que legal. A Sabrina já participou com a gente de 2 jetlags e agora está de volta pra ser a jetlagger, a entrevistada. Porque ela falou, eu não quero só ser uma participante da Tente e do jetlag, eu quero ter histórias pra contar. Foi lá, criou suas histórias e agora está aqui no jetlag. Não criou as histórias, Paulinho, ela viveu as histórias. Não, mas ela cavou as histórias, digamos assim. Eu não casei, não. Ela casou as histórias. Casou as histórias, muito bem. Por mim não rolava tanto caos, entendeu? Eu falo pros outros, o pessoal fala assim pra mim, escreve um livro, faz não sei o que. Eu falei, vai virar Lamentações de Sabrina. Entendeu? A Sabrina tá na Croácia, vivendo como fazedora de tendas, e a gente vai conhecer a sua história de amor e de lutas com os países do leste europeu, digamos assim. Eu espero que a gente consiga fazer esse episódio com menos de 2 horas, né? Porque o que a Sabrina tem de história nesses últimos, 2 anos, Sabrina? Que a gente pode começar a pensar. Quando que você começou a namorar? Essa é uma pergunta complicada. Vamos lá. Vamos fazer uma longa história curta. Vamos lá. Não, eu nem quero começar por aí. Eu só queria saber quanto tempo de relacionamento com ele você tem, mais ou menos, pra depois a gente voltar no início da história. Tá, resumindo. Eu conheci Ivan em 2019, na Irlanda. Não rolou nada, tá? Ele é super educado. Contando bem rápido. Eu fui para um congresso de geologia, no meio do congresso tinha um dia livre, eu fiz um day trip lá, uma excursão, e ele tava no mesmo ônibus do que eu, sentado do lado de uma vietnamita e eu sentado do lado de uma suíça. Na hora que a gente saiu do ônibus, no mesmo grupinho, a gente se apresentou, ok, ele se interessou por mim. Ele deu um jeito de pegar meu número. Ele não fala português o suficiente pra estar participando aqui do podcast. Gustavo, tu sabe que não... Gente, foi assim. Teve um lugar...
A história que eu tava... sempre ouvi foi essa, mas eu nunca chequei esse pedaço. Não, você conheceu o Ivan, pelo amor de Deus. Você poderia ter perguntado pra ele em inglês. Anyway, eu tava lá, ele virou e falou assim: ah, você quer uma foto? Eu falei, tá. Tipo, numa parte lá da Irlanda bonitona, não sei o quê. Aí eu fui dar o celular, não, tá muito longe. Aí ele pegou e tirou uma foto. Eu falei, me dá seu número pra eu te mandar. Eu falei, acho que isso foi intencional. Só que eu tô acostumado com o approach brasileiro, entendeu? Que tipo, é isso e 5 minutos depois a pessoa senta do teu lado, já não. Uhum. Não, ele não fez nada, não rolou nada, a gente só apertou a mão e tal, não sei o que, um do outro. Quando chegou em abril de 2020, no lockdown, a gente começou a conversar. E aí foram 18 meses conversando. Foram 18 meses até a gente se reencontrar, entendeu? Então, assim, teve todo um caos durante esse tempo, muita adaptação cultural e muitas outras coisas, né? Então, assim, eu fui a primeira protestante evangélica que ele conheceu. Na verdade, depois eu fiquei sabendo que ele conheceu missionários que ele não sabia que eram missionários. A cidade dele não tem nenhuma igreja evangélica, a cidade natal dele. E falando sobre o meu marido, rapidamente, eu moro em Split, na Croácia, e a cidade natal dele é 90 quilômetros dentro da Bósnia. Porque tudo fazia parte da Iugoslávia antigamente. Da Iugoslávia. Era um país só. Então, em 91, quando começou a quebra da Iugoslávia, em 92 começou a guerra da Bósnia e meus sogros resolveram que seria uma ótima ideia ter um filho, entendeu? Por que não? Por que não? Ele nasceu em novembro de 92, durante a guerra. A mãe dele, com a irmã e com a sogra vieram pra Split, as mulheres da família dele vieram pra cá e depois retornaram, mas ele nasceu lá e viveu lá a vida toda. Quer dizer, não a vida toda. Ele veio pra cá, pra Split, pra fazer a faculdade e depois foi morar em Viena. Então, quando a gente estava conversando, ele estava morando em Viena e era tipo assim, seria onde tecnicamente que a gente ia começar a vida. Quando a gente finalmente se reencontrou, eu fui pra um curso da Tent na Alemanha, um Go Equipped, eu fui dar aula lá, e ele falou assim, a gente pode se reencontrar. E tinha outro Go Equipped na Eslováquia, que tipo, de Viena pra Bratislava, 40 minutos. Sabrina é muito chique, gente. Super chique. Eu sou gonçalense. E a Eslováquia é onde tá o seu primo, né? Que a gente gravou com ele e você participou. Isso, então, eram as coincidências. A gente vê que Deus estava cuidando realmente das coisas. Então, assim, eu conversei com meus pais, eu falei, olha, eu vou encontrar com ele. Mas já tava rolando o interesse? 18 meses. Mas 18 meses, assim, de vamos... Não, a gente tinha conversando todo dia, e oração todo dia. Conversando todo dia. A gente começou a orar, porque tudo dava errado, entendeu? Tudo dava errado. Então, a gente começou a orar. Foram tempos de conversar sobre coisas muito sérias, como, por exemplo, o que ele me explicou, né? Que isso é interessante. A Bósnia, por exemplo, ela tem 3 grupos étnicos, que são croatas, bósnios e sérvios. Então, os sérvios são ortodoxos, os croatas são cristãos católicos, romanos católicos, e os bósnios são muçulmanos. Então, assim, eles são a mesma coisa, falam a mesma língua. Os sérvios usam o alfabeto cirílico, mas o que divide eles, o que identifica eles é a religião. Viu, mas segura, Sabrina. Eu acho que esse foi o teaser do que a gente vai falar hoje. Não, porque tem muita história. E você já abriu um monte de parênteses aqui que a gente não pode passar por cima. Mas antes de tudo, acho que a gente tem que dar um contexto, a partir do Gustavo, principalmente, porque a Sabrina já é de casa, né? Já faz parte da Tent, já oferece treinamentos dentro da Tent. Falava sobre como ser um cristão trabalhando no exterior, ainda vivendo em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? A gente já conversou com a Sabrina aqui também no episódio sobre fé e trabalho, que é o Jetlag 38, né? Que ela contou suas histórias de trabalho, da universidade, tudo. Então, assim, quem é a Sabrina dentro de tudo que a gente tem feito por aqui, Gustavo? Bom, a Sabrina é resposta de oração do time da Tent. Ela apareceu em 2017 para fazer um Go Equipped, se empolgou demais, levou o conteúdo do Go Equipped para a igreja dela lá no Rio de Janeiro, em Niterói, e se juntou ao time da Tent Brasil de uma forma tão intensa que passou a ser meu braço direito dentro da Tent, me ajudando com a Tent toda. Então nós dois viramos os diretores da Tent no Brasil. Ela foi para Noruega para aprender mais, para se tornar uma professora do curso. Então lá na Noruega ela entrou mais ainda dentro da Tent e eu e ela começamos a dar curso para todo lado, a falar desse assunto para todo lado aqui no Brasil. Ela foi em vários movimentos Vocari, reuniões do Vocari, foi em várias conferências missionárias. Eu ia para um lado, ela ia para o outro. A gente deu vários cursos Go Equipped aqui. Aí a Sabrina começou a se envolver com o movimento Lausanne. Nós fomos para Filipina, participamos de um evento lá, onde ela conheceu os outros diretores de outras Tentes. Então ela foi se envolvendo e ela hoje é parte da Tent. À medida que a gente começa a falar sobre fé e trabalho, sobre adaptação cultural, adaptação transcultural, Deus nos dá a oportunidade
oportunidades de viver essas experiências. E a Sabrina, que é uma geóloga de formação, trabalhava num laboratório da Petrobras super chique, analisando rocha de petróleo. Meus filhos achavam o máximo. Uma pessoa que olha no microscópio sedimentos do fundo do oceano para ver se tem petróleo ou não. Era isso que você fazia, não era? Eu sei, era isso que ela fazia. Essa pessoa, num congresso de geologia, encontrou o amor da vida dela de forma inesperada. E essa pessoa resolveu casar com esse croata e viver transculturalmente, não só no casamento. Gente, casar e adaptar duas famílias diferentes já é difícil. Agora, duas famílias de duas culturas diferentes é mais difícil ainda. Agora, quando você que tá saindo da sua cultura e entrando na cultura do outro, tem um plus de dificuldade. E a Sabrina chegou lá e encontrou a família, que é de outra cultura. O Ivan, terceira cultura, já morou na Áustria, cresceu na Bósnia com a Croácia. O Ivan é mais adaptável. Agora ela tem a sogra dela, gente. Ela tem a família dela pra se adaptar. Essa Sabrina que largou toda a geologia e foi viver uma experiência transcultural, que falou de Jesus pro marido dela e que tá falando de Jesus pra refugiados, tá falando de Jesus pros croatas, pros bósnios, é quem a gente trouxe hoje pra ser entrevistada. Muito bom! Excelente! Caramba, quanta história, Sabrina. Mas eu fico muito feliz pelo seu esforço de poder colocar em prática tudo aquilo que você aprendia, né? Falando, eu preciso colocar em prática isso, eu preciso viver essa experiência, né? Eu já tô ensinando e ainda não vivi. Então só tem de teoria não é suficiente. Não, mas foi muito curioso, porque a gente conheceu a Sabrina solteira, né? Foi antes da pandemia, né? Naquele encontro que a gente fez da Tente, em Brasília e tal. Janeiro de 2020. Sim, um pouquinho antes da pandemia. Ela, né? Sim, eu e a Adri, a gente já deu muita risada com a Sabrina solteira. Agora a gente dá risada com ela casada. Aí, de repente, eu sim, estava casado morando na Croácia, né? Então, a Sabrina já deu vários spoilers, mas vamos começar assim, ó. Beleza, casou, tal, eu fui lá no seu casamento no Rio de Janeiro com a minha esposa, nós fomos padrinhos de casamento. O cara veio aqui pro Brasil, ela casou e a Sabrina chegou na Croácia. Bum! Conta aí, Sabrina. Não, deixa eu voltar só um pouquinho antes. Eu casei 3 vezes, só pra deixar claro. O Ivan é seu terceiro marido. Não! Não, então, a gente, na verdade, em julho, a gente casou aqui mesmo, a gente casou na Croácia, no civil, comemoramos em Livno, na Bósnia, e em novembro nós casamos no Brasil. Então, assim, foi isso que a gente fez. Então, você casou uma vez com 3 festas num intervalo de 6 meses. Sim. Assim, muita coisa eu já tinha conhecido. A família dele, a princípio, principalmente a mãe dele, era totalmente contra. Eles são de uma cidade de 30 mil habitantes, que eles querem preservar ao máximo todas as características culturais que eles têm. Assim, a tradição é uma coisa muito, muito forte. Então, casar com uma brasileira era tipo assim, né? Tá estragando a família, né? Com certeza. Tá estragando a família. Eles se conheceram em 2019, começamos a conversar em 2020. Eu estraguei o Natal deles de 2020, porque ele resolveu contar pra família dele que ele estava conversando com uma brasileira que ele conhecia. Aí, de 2021, eu estraguei de novo, porque, na verdade, a gente estragou o Natal, porque a gente já estava namorando. A gente começou a namorar em novembro de 2021 e a gente ficou noivo em maio. Quando eu vim em fevereiro, eles não queriam que eu fosse pra Bósnia, mas o Ivan se posicionou, tal, me conheceram. Resumindo, tipo assim, vamos aceitar, né? Aceita que dói menos. Eles celebraram, foi muito bom, porque o pai dele tava doente, com câncer. Peraí, foi muito bom? Explica melhor. Muito bom, porque o pai dele tava vivo, gente. O pai dele tava vivo. Tá, aí você pôde celebrar com ele. A gente fez uma celebração, tipo um jantar que foi de 8 horas da noite a 4 horas da manhã. Normal isso pra cultura? Pra região da Herzegovina, sim. Então, tipo assim, a gente fez, eu subi na cadeira, fiz o brinde, quebrei o copo, a taça de vidro. Mas isso faz parte da tradição ou... Isso é da tradição. Tá, não, faz parte da tradição, não ficou bêbada não. Subi na mesa, quebrei a taça. Não, gente, eu não fiquei bêbada, sabe? Eu sei que eu vou escandalizar meus irmãos pentecostais aqui, mas eu bebi champanhe. O restante da noite eu bebi água. Na verdade, eu bebi água do gelo que tava descongelando, entendeu? Porque eles não servem nada. Não, porque eles não servem nada gelado. Eles vão morrer se você fizer. Na verdade, eles estão esperando até hoje eu morrer, porque eu tomei água do congelador, entendeu? Eles me deram e ficaram esperando pra ver se eu morria, literalmente. O Ivan, isso no verão, quando eu falei, Ivan, bota no congelador água. Aí eu fui tomar, tava aquela pedra de gelo já assim, tipo, tá boa agora. Aí eu fui tomar, falei, prova. Aí ele tomou, quase morreu, pegou o spray de garganta e passou na garganta. Falei, para de frescura. Para de frescura.
loucura. Muito bom. Aí, quando eu vim em novembro, depois do casamento no Brasil, a gente fez casamento lá, ficamos alguns dias no Brasil, viemos. Na quarta-feira eu saí do Brasil, na quarta ou na quinta? Na quinta-feira, no início da Copa do Mundo, que ainda tem esse agravante. Nem imaginava, né? Brasil ia enfrentar a Croácia e tal, né? Jamais, né? Aí quando chegou na quinta-feira, nós viemos. Na sexta-feira a gente chegou, deixei lá minha família, todo mundo chorando, aquela coisa toda. Chegamos aqui na sexta-feira. No sábado nós fomos pra Bósnia. E assim, e aí começou minha recepção. Era o aniversário dele de 30 anos também. Começou minha bela recepção. Por quê? Porque nós não tivemos um casamento na Igreja Católica Romana, né? Tá, que é a tradição da família. É a tradição deles, então... Que eles assistiram seu casamento no YouTube. A tia dele viu no YouTube. Então, tipo, o pessoal aqui é meio fofoqueiro. É muito fofoqueiro. Vocês não têm noção. Meio, ela corrigiu imediatamente. Quando me falaram, a gente frequenta uma igreja internacional aqui em Split, né? Uma evangélica. Quando a esposa do pastor me falou que a fofoca aqui era uma coisa assim, eu falei, cara, tipo, claro que eu sei o que é fofoca. Claro que eu sei que é fofoca. Cara, eu não sabia. Eu sou brasileiro, sou carioca. Eu não, gente do Deus. É mesmo? E ela também me falou uma coisa que eu não acreditei. Isso tava aqui uma semana, tal, que o pecado aqui imperdoável é o sucesso. Então, aqui você não conta as coisas pros outros, porque assim, ela até falou, você vai tomar um café com as pessoas, aqui é muito comum tomar café, só o café. Você vai pra um café pra saber a fofoca pro próximo café. Aqui a parada funciona assim. Caramba. Então, a tia do meu marido viu no meu Instagram, porque eu compartilhei pras pessoas que me seguiam, o link. E aí eles viram que o casamento tinha sido uma igreja protestante, uma igreja evangélica. Então, tipo, eu cheguei, tomamos café da manhã, sentamos pra assistir um jogo da Copa do Mundo e o caos começou. Mas é o caos mesmo. Porque algumas pessoas dizem que, assim como os italianos, os croatas são muito emocionais. Mas o que eu digo, e eu já achei algumas provas sobre isso, é que eles são emocionais sim, mas eles só conhecem uma emoção, a raiva. Então tudo eles ficam nervosos. Mas a tia reconheceu a igreja e viu que é protestante? Assim, Sei falou, não lá, é uma igreja quando, católica, né? Quando a gente chegou, já tinha comprou, já tinham ido no padre pra saber o que precisava ser feito. Ah, tá. Como que vamos corrigir isso? Pra corrigir o problema. Então a parada chegou assim. E foi claro, tipo, a família dele, praticamente ninguém fala inglês, só a irmã dele que fala um pouco. Mas o pai dele falou assim, porque o pai dele tava lendo a Bíblia, isso é uma outra história que aconteceu antes, uma Bíblia que eu comprei pra ele em Croácia, que demorou 9 meses pra chegar. E ele, por livre e espontânea vontade, deu pro pai dele, que leu muito antes de morrer. A única coisa que o pai dele falou foi o seguinte: você é o primeiro Luigi em 600 anos que não casa na Igreja Católica Romana. Uau. E isso deve ser forte também por conta da cultura da vergonha, né? Porque, assim, Sim. Depois de 600 anos, ele ser a vergonha da família, né? Sim. É mais forte ainda do que simplesmente o fator religioso. Na verdade, não é religião, é um sistema. O que eles têm aqui é um sistema. Você tem que pertencer a um sistema. Ou você pertence ao sistema muçulmano, ou você pertence ao sistema ortodoxo, ou você pertence ao sistema católico romano. Não existe trânsito entre eles. Não existe. Na verdade, existe. Quando uma mulher, se acontecer de uma mulher casar com alguém de outro desses sistemas, a mulher adapta pro que é o do marido. Então, assim, eu já conversei com missionários na Bósnia. A Bósnia hoje tem entre 400 a 800 evangélicos no país inteiro. E eu já conversei com missionários na Bósnia que eles falaram que quando eles pregaram o evangelho para as pessoas e eles descobriram que eles eram protestantes, eles perguntaram assim, mas vem cá, aonde é o cemitério de vocês? Como que eu vou mudar de religião se vocês não têm nenhum cemitério? Entendeu? Você claramente sabe se um cemitério é ortodoxo, se é muçulmano ou se é católico romano. Você claramente vê. Ainda tem uma parada no cemitério. Os corpos dos leigos são enterrados na posição oposta ao dos padres, dos sacerdotes. Então você sabe quem é sacerdote e quem é normal, entendeu? Pela posição no cemitério. Pela posição no cemitério. Aí eu ri a primeira vez que o Ivan me contou isso, né? E aí você Ele se percebeu que ofendeu. era sério. Isso foi quando a gente conversava online ainda. Ele ficou tipo assim, tipo, você sabe que isso é tipo... Eu fiz praticamente o que eu não deveria fazer falando sobre cross-culture, né? Que é... O que você ensinava, né? Nos eu cursos ri, da né? Tente. Essa foi demais. Eu falei, cara, tipo, tá tudo morto. Não faz diferença nenhuma. É porque tecnicamente os mortos vão falar, entendeu? Então, assim, é esse conceito. Mas eu cheguei, e aí foi isso. E aí foi tipo, vai lá e casa. E a gente não. A irmã dele virou e falou assim, ele tá em pecado. Aí, o que eu perguntei pra eles? Porque quando a gente, vamos lá, essa coisa é íntima, né? Mas a gente realmente, quando começou a namorar, a gente conversou, eu mostrei pra ele na
Bíblia o porquê, né, de esperar até o casamento. Então, assim, a gente realmente esperou. E a gente teve a situação de que a gente precisou ficar na mesma casa enquanto estava esperando toda a regulação dos nossos documentos. A gente dividiu a mesma casa e não aconteceu nada. Tipo, super respeitoso, tudo direitinho. A gente casou, ok, entendeu? Meus pais abençoaram online, tudo bem, né? Tá valendo. Tá valendo. Nós fomos pra lá, ninguém se importou que a gente tava dormindo junto. Até quando a gente tava lá, a gente tava dormindo, tipo, em quartos separados. Eles nem sabiam, porque a gente tava na casa de cima de dormir em quartos separados lá em Líbano, porque a gente tem a casa que ele herdou dos avós. E aí, tipo, ninguém se importou. Mas agora, porque depois do nosso casamento na igreja evangélica, digamos assim, a gente tava em pecado, porque o nosso casamento não é válido. Aí eu perguntei pra eles, primeiro que a irmã dele, quando falou assim, isso ela falou em inglês, ele tá em pecado. Aí eu falei assim, me mostra na Bíblia onde ele tá em pecado. Mas ninguém sabe, porque ninguém lê a Bíblia, entendeu? Você não pode levar a Bíblia pra igreja. Não pode levar? Não. É porque só o sacerdote tem autoridade pra compartilhar, né? O culto é em latim ainda aí? Não é em latim. Na verdade, eu fui missa, pouquíssimas vezes à missa, pouquíssimas vezes mesmo, só quando precisava de alguma coisa. Eu tive a brilhante ideia de levar uma Bíblia, mas, tipo, ninguém leva uma Bíblia pra igreja. Mas qual o problema? Mas é porque ninguém faz, entendeu? Então tudo é baseado no que ninguém faz, que não pode ser feito porque o que os outros vão pensar. Mas, assim, pra terminar, até me falaram o seguinte, nesse dia que a gente tava lá nesse caos, nesse final de semana, você podia ser budista, só vai lá e casa na igreja católica romana. Aí, no dia seguinte, a gente teve uma conversa também bem exacerbada, eu não, graças a Deus, o Espírito Santo realmente, e meu marido também super tranquilo, a gente orando, a gente só orava. Ele falou pra todo mundo, ela é uma melhor cristã do que todo mundo aqui. Falei, cara, tipo, não fala. Não piora. Não piora. Então, mas assim, resumindo, eu sei que essas coisas não são engraçadas, mas acaba sendo. Eu ouvi coisas bem interessantes, do tipo assim, você é protestante, você está sob Martin Luther, né, Martin Lutero. Eu falei, não, eu sou protestante, eu estou sob Jesus e a palavra dele, entendeu? E aí, o que até a mãe dele me falou foi o seguinte, ninguém vai ser sua amiga aqui, todo mundo vai te ignorar, todo mundo vai te rejeitar, tanto aqui quanto em Split, quando souberem que você não é casada, entre aspas, né? E aí, até conversando com a esposa do pastor aqui, ela falou, Sabrina, na verdade, esse é o medo dela, porque se descobrirem, ela pode ser rejeitada, entendeu? Ela. Esse é o medo, ela pode ser rejeitada. Ok. Ela Mas Jesus é tão bom, o que aconteceu é totalmente o oposto. As pessoas aqui me amam. As outras pessoas da família, tem uma menina, uma criança na família que, assim, não pode me ver, uma prima do pai do Ivan, me ama, fala de mim pros padres, fala pra todo mundo que o Ivan foi o que casou melhor na família. E fala isso pra mãe dele também. Então você não precisou ter um quarto casamento, você ficou nos 3 só, tava tudo certo. Não, a gente não iria fazer isso. Tá. Mas ainda o pessoal tá na expectativa ou já descobriram que vocês não vão casar na casa? Eu não sei, ela continua brigando com a gente, entendeu? Ela continua, quando ela pode, mas assim, cara, não é negociável. Minha fé não é negociável. E você não fala croata, ela não fala inglês, a comunicação de vocês é via Ivan. Via Ivan, agora eu já consigo falar algumas coisas no croata. E aí veio mais uma coisa, eles acharam falta de respeito eu não fazer o sinal da cruz, né? Mas, uma das coisas que, graças a Deus, a gente aprende bastante na Tente é também sobre o sincretismo, né? E aí eu conversei com o Mário, que também já gravou um podcast na França. Sim. E Mário, eu brinco que ele é meu personal pastor. Antes de a gente teve uma conversa, assim, e eu tava falando pra ele que eu não me sentia confortável, tipo assim, de fazer. Antes de eu me mudar, eu tava falando sobre isso. Ele falou, Sabrina, não faça, você precisa disso. Espiritualmente, você já precisou disso? Eu falei, não. Ele falou assim, então isso é importante, que vai ser um fator limitador pra eles verem que você não tá cedendo. E mal sabia eu que essa é uma das coisas que mais, vamos dizer assim, mais mexeu. E aí rolou a solução. Ela falou, você pode pelo menos fazer o sinal da cruz? Eu falei, não, nunca precisei disso. E também não é, tipo, ninguém vai me impor, né? E aí ela virou e falou assim, então vou fazer o seguinte, vou fazer 2 vezes, um pra mim e um pra você, tá bom? Eu falei, tá bom, tu faz, hein? Então ela sempre faz quando você tá junta 2 vezes? Quando ela lembra, assim. Pra garantir. Uns meses atrás, ela me pegou lendo a Bíblia. Na verdade, ela tava assistindo a missa dela num domingo e eu tava lendo a Bíblia. E eu fiquei lendo a Bíblia, sei lá, 1 hora, fazendo, tipo, anotação e tal. E quando o Ivan chegou, tipo, né, porque ele estava lá fora resolvendo alguma coisa, quando ela chegou, foi aquele caos, tipo assim, por que ela tá fazendo isso? Eu falei, porque, né, não precisa. Só faz o sinal da cruz, tá bom. Muito esforço. São nesses momentos que às vezes dá as crises, entendeu? De que... Não é só outra forma de culto, né, Sabrina? É outra cultura. É outra cultura. Né? Não é uma questão de fé, tanto. É uma questão de cultura. De tradição, né? É tradição. A gente, quando tá daqui do Brasil e a gente se relaciona com católicos aqui, católicos romanos, tenho vários amigos
e ok, e tudo normal, eles são os mesmos católicos romanos daí, só que os daqui têm a cultura brasileira e os daí têm a cultura bósnia. E essa cultura é que tá forçando esse tipo de relacionamento e esse tipo de comportamento. Então, você tá vivendo um choque cultural dentro do cristianismo com ramos diferentes, mas um choque muito mais cultural do que um choque religioso. Na verdade, isso é uma coisa assim que me entristece muito aqui, porque eu lembro muito de 2 Coríntios 4, né, que o Deus desse século cegou o entendimento para que vendo não vejam. Porque, na verdade, você tem símbolos cristãos em todo lugar, sabe? Você tem muito, principalmente onde os croatas são maioria, claro que na Croácia eles são maioria, ou até mesmo na Bósnia, você tem muito símbolo cristão. Mas, cara, tipo, Jesus mesmo é difícil. Na verdade, eles evitam o máximo. É doloroso, sabe? É doloroso até você ver. Porque você quer que as pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo, mas você vê claramente que, apesar de tudo isso, é só um procedimento. Não existe esperança. Não existe esperança. Aqui é uma coisa muito triste, é isso. Não existe esperança. Porque se você não tem Cristo, qual é a tua esperança? Você tem um governo totalmente corrompido. Eles não acreditam no governo, não acreditam nessas coisas. O que você vai acreditar, entendeu? Então, assim, eu tenho vivido experiências que têm mostrado muito meu coração diante de Deus mesmo, do quanto eu preciso amar as pessoas mesmo, quando, vamos dizer assim, eu não me sinto amada por eles, mas eu me sinto realmente amada por Cristo. Meu marido é maravilhoso. E a gente tem, assim, muitas coisas. Então, essas diferenças são diferenças culturais e, ao mesmo tempo, são também religiosas, né? Como é que foi o funeral do seu sogro? Você falou que tinha uma situação curiosa pra contar sobre isso. Pra mim foi o seguinte, eu cheguei, aí foi essa situação, depois eles começaram a ficar mais tranquilos comigo, porque apesar de tudo, eu tava lá servindo mesmo quando meu sogro tava piorando. Então ela começou a conversar comigo, a mãe dele, só que ela conversava comigo e achava que eu entendia tudo, então croata, né? Então, tipo, vamos lá, engajada, né? Porque a pessoa tá perdendo o marido, então você vai fazer o quê? Tu não vai ignorar. Anyway. Aí, o que aconteceu? Uma das preocupações deles era como eu chegaria vestida no velório. E o pai dele não tinha morrido ainda não. Nossa. Então, começou uma movimentação da irmã dele de mandar mensagem e falar assim, você já viu o que Sabrina vai usar? Eu falei, cara, mas ele tá vivo ainda. Nossa. Não, Sabrina, se ele morrer não vai ter muito tempo. E era inverno, bem inverno mesmo, foi em dezembro. Então, tipo, o que aconteceu? Eu tive que ir pro shopping comprar roupa pro velório. De uma pessoa que não tinha morrido. Não tinha morrido ainda, sabe? Tirar foto e mandar pra irmã dele pra ver se tava adequado. Eu me senti super mal. E tem que ser roupa preta? Totalmente preto. Tá. Tava de sobretudo preto, sabe? Tipo aquela coisa assim, né? Parecia de filme mesmo, aquela névoa, aquela coisa. E tinha quase 200 pessoas, entendeu? Mas ele faleceu no hospital, não foi, Sabrina? Não foi em casa? Não, ele faleceu em casa. Faleceu em casa. Na verdade, ele ficou no hospital. Eu cheguei a visitá-lo no hospital. Ele ficou em casa no hospital acho que 5 dias. Aí a gente trouxe de volta, tava lá e tudo. Aí nós viemos embora acho que na segunda-feira de manhã. Na terça-feira de manhã ele faleceu e o enterro foi na quarta. Mas assim, entre essas coisas, na sexta-feira foi o jogo Brasil e Croácia, por exemplo. Então assim, eu cheguei com todos os caos possíveis, né? E assim, era só o que se falava aqui, Jesus. É forte assim, tipo, é como se fosse no Brasil o jogo. E eu tava com a brilhante ideia de ir pra rua com a camisa do Brasil. Só que o pessoal me aconselhou a não fazer isso. Aí eu fui pra um café, porque aqui tem cafés, muitas cafeterias que você não tem, às vezes não tem nada pra comer, realmente só café e cerveja. E aí nós fomos assistir e foi muito engraçado, porque eu estava com a camisa do Brasil por baixo, né? Então assim, quando fez o gol, eu dei uma leve abertura, mas quando tomou o gol, eu levantei. O casaco fechei até o final. Mas algumas meninas perceberam que eu tava cantando o hino. Porque é muito engraçado, porque eu falei, não, tanto faz, mas tanto faz quem ganhar. Gente, não era tanto faz. Claro que Começou não. o jogo. Eu falei, caraca, tem que ganhar, entendeu? Então assim, eu vi todo aquele tipo 90 minutos numa cafeteria e depois o gol do Brasil, como eles ficaram. E como é que foi? Então, porque o Brasil fez o gol no momento que pros brasileiros a gente respirou aliviado, falando, pronto, resolveu, né? Agora acabou. Como é que foi pra você comemorar esse gol no meio? Não, eu comemorei, né?
Assim, eu não comemorei claramente. Tinha, sei lá, 150 croatas dentro do lugar. E uma mesa tinha percebido que eu era brasileira, porque, tipo, eu cantei o hino, né? Tipo, bem discreto. Então, foi lindo, gente. Foi lindo. Quando o Brasil fez o gol, foi lindo ver aquelas pessoas tristes. Credo, Assim, Sabrina. Cadê o amor? foi, cara. Não, mas é futebol. Não tô pregando Jesus. Não tô pregando futebol. Jesus. Olha que curioso. O único jogo de Copa do Mundo que eu assisti foi quando a Copa foi no Brasil, em 2014, e foi Brasil e Croácia, a estreia do Brasil na Copa. E eu sentei na última fileira de brasileiros antes de começar a torcida da Croácia. Então a gente tava aqui, no que a gente fazia selfie, era todo o mar croata atrás da gente e a gente na frente. Aí eu tenho uma foto, eu fui muito ousado nesse sentido, né? Que o Brasil ganhou de 3-0 e a gente tava muito feliz. E os croatas estavam atrás com aquela cara fechada, né? Aí eu fiz uma foto, assim, com os croatas atrás, a bandeira do Brasil mostrando 3, assim, pra câmera, sabe? Ousou. Então eu sei a cara de um croata quando perde um jogo, sabe? Eu sei como que é. Foi assim, realmente eles não tinham mais esperança. Mas o que eu sabia, que o Ivan já tinha me falado, é que a Croácia, ela é boa de virar jogo. Começar perdendo. E eu já tinha visto os jogos antes e o Luvakovic, eu esqueci o nome dele agora, o goleiro deles é muito bom de pegar pênalti. Eu falei, cara, não pode ir pros pênaltis. O Brasil fez o gol, deu aquele alívio, fiquei feliz da vida. E depois, eu não gosto de lembrar. Ivan, que não gosta de futebol, ele ficou tão feliz, mas tão feliz que eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei muito revoltada. E tem uma coisa aqui, eu não sei na Espanha, mas as cafeterias aqui, todo mundo fuma dentro. Não, dentro não, aqui só na terraça, só lá de fora. Não, o pessoal fuma mesmo. Na Bósnia, então, a gente foi pra um casamento recentemente, semana retrasada, que tinham 10 pessoas numa mesa. 8 fumavam, os outros 2 eram eu. Então, assim, você fica na cafeteria, eu já voltei, como eu falo, né? Já voltei... Um fumante passivo, né? Eu virei fumante passivo. Ai, Deus, horrível. É horrível, gente. E aí eu voltei na cafeteria, a gente tinha perdido e eu toda defumada, né? Eu falei, caraca. E não podia tomar banho pra não molhar o cabelo. Essa é outra parte, né? Se você molhar... Não, vamos lá, gente. Peraí. Antes de falar dos banhos e do cabelo... Nem chegamos no funeral. Teve o funeral ou não teve? Teve Você comprou funeral. a roupa? É porque a gente foi falar de funeral, lembrou de futebol, né? Da Copa. Não, é que foi um... Não, ela falou do funeral. Teve funeral. Mas tem alguma situação na verdade, no foram funeral? 2 funerais. Foram dois funerais. Não, eu cheguei acho que dia 25, o pai dele morreu acho que dia 13 e a avó dele morreu dia 17. Então, tipo, foram 2 funerais. E a avó foi a mãe do pai ou a mãe da mãe? A mãe da mãe. Uau, ela perdeu os 2 queridos pertinho. Perdeu os 2 queridos e ainda quase perdeu o filho, porque o filho casou com uma brasileira que não é católica romana. Então, tipo, quase isso, entendeu? É quase como se tivesse enterrado todo mundo do mesmo Muita mês. perda. Na cabeça dela é perda. Na cabeça Na cabeça dela é perda. E você pode repetir a roupa nos 2 funerais? Não, eu tinha um vestido preto aqui, aí eu consegui usar. E aí, assim, é como Deus realmente... A gente sabe que amor é o fruto do Espírito. Então, assim, depois de tudo que eu tinha passado, que realmente foi uma entrada muito difícil aqui pra mim, minha primeira semana aqui eu chorei muito, tipo, foi difícil. E Deus, assim, usando pessoas no Brasil, isso que é muito importante. Quando a gente fala sobre preparação, isso é muito importante. A oração, você tem um grupo orando por você. E aí, demonstrar amor pra uma pessoa que tava passando por todo esse luto, né? Pela família toda. Então, foi uma oportunidade muito grande de mostrar isso. Foram 2 enterros e tem as coisas interessantes, né? Aqui tem tipo um licor que é muito forte, que é a araquia. Então, aconteceu uma situação comigo no Natal. Eu tinha dormido tarde e quando alguém morre, você toma um pouquinho de araquia. Não é nada escandaloso, não dá pra ficar bêbado nem nada disso. Mas eu também não sou chegada. E aí chegou a vizinha do Ivan, isso no Natal, tipo, uma semana depois dos enterros todos, chegou a vizinha, uma senhora, chorando na manhã de Natal. Tava tomando café turco, que eu sou a única da família que toma café turco. Não faz sentido, porque eles deveriam tomar, eles foram ocupados pelo Império Otomano. Eles deveriam tomar café turco. Deveria. E eu tô tomando meu café, e chega a senhora. E aí ela chorando, aí eu falei, o que aconteceu? O filho dela morreu. Aí eu sabia que uma forma de honrar, tipo, né, é você tomar um shot de raquia. Pequenininho, mas ok. Tipo, o shot tá lá, assim? Não, todo croata tem uma coleção de raquia dentro de casa. Tá. Você abre e fala Živli, que é tipo, sabe, meus cheers. pesames. Tá. Não, é celebrando mesmo. Tipo, celebrar, Živli. tá bom. É tipo, celebrando. Filho, eu peguei o negócio, falei, caraca. E aí eu peguei, eu bebi metade. Ela, não, tudo. Eu fui, tomei. E minha cabeça tava doendo. E ela foi embora, né? Deram mais comida lá pra ela, foi embora. Eu falei, o que aconteceu? Me explica. Então, o filho dela morreu há 30 anos atrás. Ai, não acredito. 10 horas da manhã eu tomei esse troço.
mundo falou. E aí veio o Natal, que assim, é uma maravilha. São 3 dias comendo cordeiro. Gente, não acaba. É cordeiro no café da manhã. Eu não aguento mais. Porque é comida de celebração. Alguém morre se tu come cordeiro. Alguém casa, come cordeiro. E Natal come cordeiro, eu só tinha feito isso desde que eu tinha chegado na Croácia, né? Comer cordeiro, né? Aí, tipo, quando você acha que o cordeiro acabou, eles trazem mais. Gente, não dá. São 3 dias. Café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, o cordeiro? Com cordeiro. Delícia. Delícia. Depois do 3º dia, você tá pedindo, por favor, vamos comer um frango. Uma saladinha. Uma saladinha, uma frutinha, sabe? Café da manhã, eu tô acostumado que é granola, pão com queijo. Não, meu filho, vamos colocar umas carnes no café da manhã. Aí é tempo. Eu gosto. Gustavo, eu vou te falar, 3 dias de cordeiro. É fácil falar quando cara, você não come tu não todo aguenta, dia. Né? O meu cheiro mudou. Meu cheiro, em um mês aqui, meu cheiro mudou. Eu falei, gente, tô fedendo. Porque tanta carne. A comida eu tô falando muda, sério. Sim. Cara, eu tava desesperada. Aqui na Espanha, o cheiro de azeite fica no ar, assim, sabe? Nos lugares. Nossa, assim. delícia. Quando eu morei na Argentina, o meu peso mudou. O meu cheiro não mudou, não. Não, meu peso mudou também, mas ok. Era carne com batata todo dia. Cara. E o lance do cigarro que você falou, né? O brasileiro, quando chega aqui, parece... Eu não tô generalizando, não sei como que é mais pro norte lá, mas eu já fui pra Itália, pra Portugal e aqui na Espanha, como o lance do cigarro é forte, né? Parece que a gente voltou pros anos 80 do Brasil, assim, que o pessoal fumava em todos os lugares e tal. A única coisa que aqui é proibido dentro dos restaurantes. Mas, geralmente, a gente fica na terraça, porque ou a gente vai com a cachorrinha, pode ir com a cachorrinha, né? No bar, ou pra conversar. É mais confortável conversar do lado de fora, né? De dentro, às vezes, é muito fechado, barulhento e tal. E é normal, assim, alguém do lado acende cigarro, outro acende outro cigarro e tal. E os adolescentes aqui fumam também, aqui. É muito bizarro. É começa a fumar aqui com 10 né? anos, o pessoal. Eu não sabia, então 11 anos. Acho que aqui, quando entra no instituto, com 12, então já tem... É muito bizarro pra gente brasileiro, né? Pra gente é assustador, cultura. né? Mas é cultura também. Faz mal pra saúde, mas é cultura. Não, mas imagina eu no casamento, nosso casamento lá, foi no restaurante. Aí as pessoas estavam fumando, já tava tipo, não pode ligar o ar-condicionado, porque tem isso aqui, se você ligar o ar-condicionado, você morre. Se o ar-condicionado bater nas suas costas, você tá doente, automaticamente. Pode então, não ir assim, pra escola e faltar o serviço. Pode? Não, ele tem que tomar antibiótico. É o medo do choque térmico, então. Eles têm o medo do choque térmico. Não pode abrir janela. De choque térmico. Pode tomar água gelada. Não pode andar descalço. Se eu tô descalço, em 5 segundos aparece um papute. Que é tipo... O papute é super famoso aqui. Eles não vivem sem isso. Que é tipo uma... Como se diz? É uma pantufa, né? É um desespero. Aí no nosso casamento, tipo, tudo fechado. Tinha ar-condicionado. Aí eu perguntei, né? Por que não tá ligado? Não, porque se ligar, tipo, tava mandando desligar. Morre. Aí de tudo suado. Se ligar, vira uma chacina, né? Não, vai ficar todo mundo... Mas Ivan, acredita, tá? Tá, eu vou contar. Aí, gente, daqui a pouco eu só vejo uma pessoa enrolando o cigarro. Eu falei, maconha. Estão fumando maconha. Aqui tem também. Estão fumando maconha. Eu falei, cara, bateu um desespero. Vamos ser todo mundo preso. Eles compram a latinha de fumo, né? A seda, o filtro e enrola na frente. É um cigarro normal, né? Na frente. Não, mas eu não sabia, né? Eu fiz geologia. Eu nunca fumei maconha, mas eu fiz geologia. Então, o papel de seda pra mim é a pessoa vai fumar maconha, entendeu? E tipo, não, cara. Aí eu fiquei desesperada. Mas o negócio do ar-condicionado é muito engraçado. Eu cheguei aqui, aí tá, fomos andar de carro, né? Ivan e eu no verão. E verão em Split é muito quente, dá pra bater os 40 tranquilo. Tamo no carro e assim, Ivan, pelo amor de Deus, tá muito quente esse carro, tá muito quente. Quando eu olhei, o ar-condicionado tava no 28. Falei, Ivan, 28 por quê? Não, você sabe o que acontece? Tá 33 graus lá fora. Aí eu li que só pode ser 5 graus de diferença. Aí eu virei pra ele e falei assim, tá bom, então durante o inverno, a gente faz o seguinte, quando tiver menos 5 lá dentro, vai estar 0 dentro de casa. Aí ele arranjou uma solução, ele colocou no 22, mas ele abria a janela, pra poder bater o evento do lado dele e não ficar o ar-condicionado. E tem uma coisa, se a janela dele estiver aberta e eu abrir a minha, ele fecha a dele. Por quê? Porque aí pra corrente de vento, né? Aí é Promaiá, que é a corrente de vento. Promaiá tá aqui. E Promaiá, naturalmente, você morre. Promaiá é uma entidade?
Não, promaiar é o vento. Promaiar ou propur é o vento que você abre 2 janelas e faz corrente de vento. Entendeu? Dentro de casa você também não pode abrir 2 janelas. Jamais. Jamais. Não, Decide, e eu abro. né? Tem que decidir a janela que você vai abrir. É sério. Sábado eu abri todas as janelas da casa. Precisava, tava calor, 25 graus. Todo mundo na rua de moletom. E eu assim, cara, eu tô de short, entendeu? Tipo, não dá. Não, a família dele encosta em mim pra ver se eu tô bem. Sério. Eles não moram perto de mim, graças a Deus. E assim, uma vez eu tava limpando a casa, eu mandei mensagem pro Ivan então no trabalho. Eu falei, ó, Promaiá tá aqui em casa, porque eu abri todas as janelas. Ainda fica zoando ele. Claro, ele tá melhorando. Ele tá melhorando. Porque esses dias ele falou pra mim, acho que eu tô ficando doente. Não tá nada. Para com essa bobeira. Para com essa bobeira. Porque como que você vence uma guerra contra os croatas? É só você conseguir capitular. Como que fala? Capturá-lo. É só alguma coisa assim. Aí você bota todo mundo descalço e abre 2 janelas. Aí você tá todo mundo doente, você ganhou a guerra. Entendi. O problema é que são todos os Balcãs assim. Por isso que ninguém conseguiu ganhar a guerra da Bósnia, porque todo mundo é a mesma coisa. Não, e todo homem tem que andar com a camisa por baixo. Então você tem a camisa e a camisa por baixo. Tá quente, tá todo mundo lá. Aquela camisetinha branca que geralmente usa pra... Claro, filho, o dali é melhor do que antibiótico. Sabe? É sério, que o dali é assim. Eles realmente acham que protege. Mulher usa também. E eu lembro a primeira vez do Ivan no Brasil. Ele me perguntou antes de tem secador? Eu falei, de cabelo? Eu falei, tem. Minha mãe tem. E o cabelo dele é curtíssimo. Curtíssimo. Eu falei, tem secador de cabelo? Eu falei, minha mãe tem. Aí tá bom, né? Aí foi ele secar o cabelo. E tipo, meu pai ouviu o barulho do secador. Tipo, o que tá acontecendo? Foi. Ele tá secando o cabelo. No Rio de Janeiro. Caraca, meu pai ria. Meu pai e meu irmão riam. É só sair lá fora que o cabelo fica seco. Esses dias a gente saiu, agora acho que, sei lá, em março a gente saiu pra tomar um café e eu tava com o cabelo meio molhado. Esse dia ele deixou. Ele deixou que eu digo assim, teve um dia que ele falou, você tem certeza que você vai ficar com o cabelo assim? Você tem certeza? Tipo, você vai morrer? Tipo, não é o quê? Aí nós saímos e voltamos. Aí quando a gente tava voltando, ele falou assim, nossa, seu cabelo tá seco. Eu falei, tá seco, claro. O que você esperava? Assim que funciona, né? Não sei. Você não secou. Falei, seca naturalmente. Eu acho que eles nunca viram o cabelo secar naturalmente. Teve um dia que você contou no seu Instagram como eles se vestem no inverno, pra dormir e tal. O lance da meia, da calça, como que é? Então, quando eu cheguei aqui, a gente foi dormir junto, que lindo, romântico. Meu marido me abraçou. Eu falei, nossa, que romântico ele, sabe? Tipo, me abraçou, frio e tal, não sei o quê. Daqui a pouco eu só senti que a mão dele tava nas minhas costas e botando minha camisa pra dentro da minha calça. Falei, Ivan, o que você tá fazendo? Tô protegendo o seu rim. Eu comecei a estar protegendo meu rim. Não, não vai, pode ficar gelado essas costas. Eu falei, cara, tu sabe que eu tenho pele, tenho músculo, tenho tudo antes do rim. Então, meu marido, gente, é uma benção. Mas dentro de casa vocês dormem com coberta e tudo? Ele dorme com coberta. Ele dorme com 3, eu durmo com 1. Entendeu? Será que é uma sensibilidade? Será que é algo biológico assim mesmo? Ou é cultural, simplesmente? É cultural. É dos Balcãs isso. É muito forte. Então, assim, você tem que ter uma camisa por baixo, ele dorme, né? Pijama. Aí coloca uma camisa por baixo do pijama. Aí a camisa tem que ficar dentro da calça. Fica lindo. Eu vi um vídeo disso que você postou, verdade, nos stories, um cara zoando com isso. Ele colocava a camiseta por dentro da cueca no vídeo. Não sei se é um exagero. É pra prender bem e proteger o rim. Durante a noite, é sério. Sabrina, você não pode zoar seu marido. Aqui é um podcast público. Não, e a portuguesa, ele não entende. Um dia ele entenderá. A esposa do meu pastor falou assim, você tem certeza que dá certo? Eu falei, não, vai ser em português. Ela falou, então você pode falar de croata, porque se eles descobrirem você falando deles em inglês, você tá ferrado. Eu falei, não, em português. Aí eles botam a meia por cima da calça. Pra lacrar. Eles dormem lacrados mesmo, entendeu? É assim. E o pior é que o meu presente de Natal que a família dele deu pra mim foi um pijama. Hoje em dia eu entendo por quê, entendeu? Porque, cara, eu vim do Brasil, entendeu? Eu acordo de madrugada com aqueles pijamas grandes, eu vou trocar de roupa, eu fico desesperada. Suando horrores. E aí, o que acontece? Pra eles, suar é melhor do que você dormir com ar-condicionado. É hilário aqui que você vai pra repartição pública durante o verão, calor pra caramba, eles ligam o ar e abrem uma janela. Porque o ar-condicionado não faz bem. Então, assim, eles têm uma loucura. Mas eles têm ar-condicionado, mesmo sendo um negócio que faz mal, né? Então, aqui em Split tem. É igual fumar, faz mal e o pessoal fuma, Não, mas também a esposa do meu pastor, ela correu uma maratona com uma amiga dela
croata. Ela falou que quando acabou, a mulher acendeu um cigarro. Uma maratona. Aí ela falou assim, cara, como que você vai fazer isso? Ela falou assim, tu não vai comer M&M? Cada uma com seu vício. Tem um croata famoso da seleção que ele fuma. Um jogador de futebol, Um atleta, que fuma no vestiário. Acaba o jogo, vai fumar. Não tem problema, isso é natural, entendeu? E o senso de humor deles, Sabrina? Quando você comenta esse tipo de coisa, eles aceitam que você veja diferente ou eles exigem que você entenda mais a cultura deles e não ria tanto dessas coisas? Eu não sei se eles têm senso de humor até hoje. Cara, eu já escutei umas histórias maravilhosas, sabe? De casais transculturais. E, tipo, uma americana que é de família, tipo, de origem norueguesa que casou com um croata. E, tipo, quando veio pra cá, quando a sogra começava a brigar, não só com ela, né? A entrar em crise. A primeira vez que eu tava aqui, a sogra desmaiou no meio da discussão. Então, assim, o pessoal aqui, assim, eu acho que tem toda a questão da cultura da guerra, deles aprenderem a não confiar em ninguém, sabe? Eles confiam muito pouco. Então, os relacionamentos aqui ainda tem uma coisa muito engraçada. Você vai num restaurante, você não pode dividir a conta. De jeito nenhum. Não existe dividir entre os croatas. Então, cada um tem que pagar a conta de uma vez. Então, eu já tive a experiência de ir pra restaurante. Até uma vez que eu tava em Zagreb, eu conheci os brasileiros aleatoriamente, os brasileiros mais velhos. Nós sentamos e fomos comer. Eu não sabia disso, né? Pedimos a comida. Quando chegou no final, a gente falou, a gente quer dividir. Não, você não vai dividir a conta. O garçom falou? Você não vai dividir a conta. Ou você passa, uma pessoa passa o cartão, ou ele vai dar o troco pra uma pessoa, entendeu? Não existe, tipo assim, vai fazer mais de uma vez. Então, agora, recentemente, eu fui com um grupo da igreja comer, que era uma menina que tava celebrando, então só foram, assim, mais as mulheres. E aí, chegou no final, né, foi dividir, porque eu até achei que, como era numa região muito turística daqui, a região mais turística em Split, o cara falou, não, vocês não vão separar, não. Eu falei, pô, mas somos 5 mulheres, tipo, não vai separar, não. Eu falei, mas deixa eu te perguntar, por quê? Ah, não, dá muito trabalho. Imagina, ficar com aquele monte de papelzinho de depois tem que contar tudo. Eu falei, cara, aqui, tu vai tomar um café, tu não demora menos de 20 minutos. Não dá pra calcular menos que 20 minutos de café. Porque o garçom vem na hora que ele quer. E não atrapalhe ele. E não atrapalhe ele. Uma vez eu levantei porque eu queria pagar rápido, que eu precisava voltar pra casa pra trabalhar. Eu fiquei esperando 5 minutos em pé e a garçonete estava do lado de fora conversando com uma mesa e brincando com o cachorro do pessoal e com o filho, e depois ela voltou 5 minutos depois. Ela viu que eu tava em pé lá esperando, entendeu? Tipo, é assim. Então, assim, eles têm uma cultura mais devagar em relação a isso, em relação à burocracia também, mas, assim, tem muita coisa engraçada, sabe? De choque cultural. Eles, em geral, ainda mais as pessoas que nunca saíram daqui, eles não entendem, entendeu? Isso é o status quo, né? Essa é a realidade deles. Difícil entender outra, né? Sabrina, mas você falou que você foi num encontro com as amigas da igreja e você já falou algumas vezes do pastor, da esposa do pastor. Que igreja que é essa? Como é que foi achar essa igreja aí? Então, ano passado, quando meu marido, né, que não era meu marido nem meu noivo, mudou pra cá, o Davi, do Jetlag 1, tava aqui na Croácia. Ele passou um mês aqui. Ele viu nos meus stories, quando eu vim em fevereiro, e ele perguntou pra mim se Split era melhor que Zagreb. Aí eu perguntei pra ele, ela falou, claro que é. Eu falei, tá bom, claro que é. Realmente, assim, tem o Mar Adriático. E também é uma cidade que foi construída pelo Império Romano no século IV. Então tem coisas bem interessantes. E é uma cidade muito turística, muito bonita. É famosa aí na região como uma cidade de turismo mesmo. É um destino de praias também, assim? Muita praia. Tirando a parte mais norte, né, Zagreb, que é a parte central, a Croácia tem muita praia. As praias são lindas. São de pedrinho, né? Tipo, mar totalmente azul turquesa. Aquela coisa assim, realmente, é muito bonito aqui. É muito bonito. A igreja foi o seguinte, o Davi veio pra cá com a esposa dele, a Vanessa, né, a filhinha, por um mês, e eles foram nessa igreja internacional. E na época que eu tava orando, eu lembro que eu até falei assim, eu não vou pedir, e o Davi conheceu o Ivan, eles saíram, tomaram café e tal. Aí eu falei assim, não vou pedir pra Davi convidá-lo, não, vou fazer o seguinte, vou orar. E aí Davi convidou, tirei um dia de jejum e oração, e Davi convidou o Ivan pra ir, Ivan gostou. Aí quando eu vim, a gente foi junto. É uma igreja internacional, é
é muito interessante, porque aqui tem uma faculdade de medicina particular, então tem alunos, assim, da Europa inteira aqui, e os pastores são americanos, mas vivem 12 anos, mas vêm à Croácia há mais de 20 anos, há 22 anos eles vêm à Croácia. Eles falam a língua, os filhos, eles têm 2 filhos pequenos que falam croata, falam inglês, falam croata. Então eu acabei numa igreja internacional, que eu falo inglês bastante lá, né? E assim, é uma bênção, porque eles me acompanham a gente, tem o estudo bíblico das mulheres, eu dou sempre, toda semana. Então assim, isso pra mim foi um dos pontos que eu vi o cuidado de Deus, sabe? Sobre assim, casamento transcultural, não me arrependo, mas não recomendo. Amo meu marido, mas olha... Não, é muito... Eu tenho assim, verdade, meu casamento é ótimo, a gente realmente tem um casamento maravilhoso, mas você tem que ter muita convicção em Deus do que você está fazendo, entendeu? É muito custoso, né? É custoso, não é fácil. Então assim, eu sempre lembro até do curso da Tent no Go Equipped lá na Noruega, quando o Steiner começou lendo Hebreus 11:8, que né, pela fé Abraão sendo chamado obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Quase minha história, entendeu? Porque assim, quando você obedece, e aí que tá, eu tenho uma convicção tão grande de que Deus me mandou pra cá, que é uma parada assim que, por mais que tenham todas as dificuldades, todas essas coisas, e o começo tenha sido realmente difícil, eu vejo um crescimento na minha fé e na fé do meu marido muito grande nisso tudo. Então assim, como que você vai negar que Deus está fazendo, sabe? Como que você vai negar que Deus que tá caminhando nisso tudo, tá cuidando dos mínimos detalhes? Então quando eu falo assim, que eu não recomendo, mas eu não me arrependo, é porque eu acho que até pra você sair do seu país, e você, Paulinho, tá vivendo isso, o Gustavo passou por isso, não é uma coisa assim, tipo, não é brincadeira, não é por empolgação, entendeu? Eu não fiz nada, tipo, quem me conhece, o Gustavo... Não foi uma aventura, né? Não foi aventura, não foi. E você ter uma preparação transcultural é muito importante. Você ter pessoas orando e caminhando com você é importante demais. Ter mentoria, tudo isso é de um valor muito grande, porque o que eu começo a perceber é que eu não posso me ofender pelas coisas, porque nossa luta não é contra a carne e o sangue. E outra coisa é o seguinte, tem coisas que eles fazem que não é por mal, é o que eles sabem fazer, entendeu? Quando eles vêm pra mim, eu morrendo de calor, e eles me dão uma pantufa, não é porque eles me odeiam, eles te amam. É porque é o que eles falam. Eles estão cuidando de você até. Eu tava de Havaiana e eles de pantufa e meia, entendeu? Todo mundo de pantufa e meia e eu de Havaiana. Então assim, nesse ponto eu não consegui ir além, Gustavo, não consegui ir além, botar uma meia e uma pantufa. Tava 25 graus lá fora, o sol do caramba. Eu falei, não, isso não dá, entendeu? Então assim, são essas coisas que a gente, né, aprende. Quando o Gustavo falou na abertura, né, que você falou de Jesus pro seu marido, como que foi isso, assim? Qual que foi essa abordagem? Como que... Porque ele tem essa tradição cristã, mas muito mais a tradição cultural do que fé de verdade. Como é que foi essa trajetória de falar da sua fé com ele? Foi uma trajetória online. Foram 18 meses online, então assim, teve bastante tempo pra conversar, né? Então quando a gente começou a conversar, chegou um ponto, acho que a gente tava conversando uns 2 meses e tal, assim, e eu falei assim, cara, isso não tá certo, eu não consigo falar sobre fé com ele. E esse dia eu orei, eu falei pra Deus assim, eu falei, Deus, se não for pra ser, né, tipo, não de ser alguma coisa entre a gente, mas eu sabia que ele vinha de um país que a exposição do evangelho não era uma coisa viável, né? E aí eu orei, naquele dia ele virou pra mim, quando a gente fez uma chamada de vídeo, e falou, o que é isso que tá em cima da sua mesa? Eu falei, minha Bíblia. Aí ele lê pra mim. Aí foram muitas coisas. Por quê? Porque aqui, como tem uma cultura muito forte da vergonha, se você tem dúvidas, você não pode falar. Então assim, tinha coisas na cabeça dele. Pô, meu marido, ele é PhD em engenharia de computação. Ele não é um cara, tipo, desinformado, sabe? E ele é muito esforçado. Ele é muito esforçado. Então, assim, ele tinha perguntas dentro dele sobre fé que ele não tinha liberdade pra perguntar pra ninguém. Então, assim, veio tudo junto, sabe? E ao mesmo tempo, aquela coisa assim, ao longo do tempo, né? Tipo, e se a gente casar? O que você vai fazer? Eu falei, não vou casar na igreja católica. Claro que não. Então, tipo assim, como que foi isso? Foi um processo difícil pra ele, porque, além de tudo, ele precisou abrir mão também da tradição, entendeu? Das coisas que ele tinha uma expectativa na vida dele de fazer, que ele achava normal. E aí a gente começou a orar juntos. Para mim foi um ponto de mudança muito grande. Em janeiro de 2021, a gente começou a orar junto. Todos os dias a gente ora junto. Todos os dias. Desde janeiro de 2021. Tirando 3 semanas que a gente ficou sem conversar, porque a gente achou que realmente não estava dando certo, a gente sempre orou. Então, assim, foi muito legal todo esse processo, porque para eles, né, em geral, o que você chama de oração, o que a gente chama de reza, né, que é aquela coisa decorada. Então ele falou, tipo, ele nunca tinha orado oração freestyle. Ele fala. Que legal. E assim, foi um processo. Então a gente começou a fazer isso,
começado a ler alguns textos bíblicos juntos. Ele participou de uma ideia maravilhosa que Mariana, né, que já fez podcast aqui comigo, e também o Hilder, que falou sobre o Peru, que ele é peruano, que mora no Brasil. A gente fez um estudo bíblico de Advento de Natal, online, com um muçulmano e com o Ivan. Então, assim, foram todas essas coisas. Ele tem um entendimento claríssimo de quem é Jesus, sabe? Glória a Deus por isso, que isso é revelação do Espírito mesmo. Então, foi um processo. Antes da gente começar a namorar, eu orei, eu falei assim, Deus, tipo, eu queria uma confirmação. E foi tão legal, porque assim, antes de eu viajar, quando a gente se reencontrou, ele me explicou que, naturalmente, numa conversa online, como que Jesus era o cordeiro que Moisés, né, toda a questão da Páscoa, era o cordeiro da Páscoa. Ele explicou nas palavras dele. Eu falei, cara, tipo... Entendeu. Tipo, ele entendeu. Então, assim, todos esses processos são coisas que são muito interessantes. Pra mim, em ver a vida dele, o que Deus tem feito, é uma coisa que Deus deixou muito claro pra mim, é que vamos dizer assim, salvação não pertence a mim. Salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Em Apocalipse isso deixa bem claro. Então, eu não posso controlar a vida dele, o crescimento dele. Eu posso testemunhar e ser intencional, mas, sabe, todo esse caminho tem sido, assim, uma das coisas mais lindas. Pra mim, orar com ele todas as noites, e a gente não ora só de noite, hoje de manhã a gente orou junto, aquela coisa toda, é isso que eu tô falando, é a convicção do que Deus chamou a gente pra viver, entendeu? Então, assim, com todo esse caos, tudo isso, mas quando a gente olha pela perspectiva que Deus, ele é supracultura, né? E mesmo que tenha todas essas coisas, cara, tem maneiras na cultura deles aqui que apontam pra Jesus, e eu quero realmente poder contribuir pra isso, pra que as pessoas realmente vejam. E com relação ao idioma, Sabrina, eu lembro que você contou a história pra gente, que um tempo atrás você se viu não sabendo falar inglês suficiente, se esforçou bastante, aprendeu e começou a dar cursos em inglês, falando super bem, mas nunca o nosso segundo idioma, principalmente quando a gente aprende depois de adulto, ele vai se tornar o idioma do coração, né? O idioma que você consegue ser 100% você, né? E o Ivan é a mesma coisa. O inglês, pelo que eu percebo, não é o primeiro idioma dele, não. Porque a sua família toda não fala inglês, né? Como que é vocês dois falando sobre coisas íntimas, de coração, no idioma que não é o primeiro de nenhum dos dois? Deve ser muito curioso. Então, uma coisa que aconteceu comigo em 2018, quando eu fiz o curso na Noruega, eu percebi que meu inglês era muito ruim, né? Tipo assim, eu não conseguia falar direito, tinha que ficar traduzindo na cabeça, aquela coisa toda. E aí eu voltei pro Brasil e eu tive a brilhante ideia de orar e ler a Bíblia em inglês. Primeiro minha família achou que eu tava maluca, mas depois eles perceberam que eu só tava orando mesmo. E aí eu comecei a fazer isso. Então, de uma certa forma, o inglês pra mim nos últimos anos começou a ser uma língua muito importante na minha comunicação com Deus. Então, os assuntos mais difíceis eu conseguia realmente me comunicar com Deus em oração em inglês. Eu ia pra igreja no Brasil, na minha igreja ou outra igreja, e aí eu fazia as anotações do culto totalmente em português, eu fazia as anotações todas em inglês. Com a Bíblia em inglês também, provavelmente. Com a Bíblia em inglês, assim, Sabrina, tipo, isso que eu fazia. A gente nunca conversou disso. Essa pergunta o Paulinho nunca me fez, né? Mas eu faço a mesma coisa há muitos anos. É mesmo? Desde que eu comecei a me envolver com a Tente e com esse mundo e eu precisava falar sobre a Bíblia em inglês, eu li a Bíblia inteira em inglês, todo dia de manhã, minha devocional é em inglês e eu faço oração em inglês sozinho, porque eu já me peguei, anos atrás, precisando fazer oração em público em inglês. Eu não tinha vocabulário. É péssimos. Não tem vocabulário. Entendeu? Foi isso que eu não tinha vocabulário. E aí eu faço isso há muitos anos. Eu acabo que eu tenho um relacionamento com Deus em inglês também. Não, e é bom, porque na verdade, assim, com isso, facilitou. E o Ivan, ele morava em Viena, ele morou 6 anos em Viena, na Áustria, eles falam alemão, mas o trabalho dele todo era em inglês. Então, assim, ele começou a lidar muito com o inglês, assim, tipo, ele escreveu vários artigos em inglês. E o engraçado de tudo é que se a gente tivesse conhecido 1 ano antes, os dois estavam ferrados, não rolava, entendeu? Porque os dois eram péssimos em inglês. Olha que curioso. Cara, o tempo de Deus é tão perfeito pra gente, porque isso é uma das coisas, a gente não teria como se comunicar. Então, assim, a gente se comunica. Na verdade, eu tava falando pra ele, eu falei, engraçado que às vezes eu tenho reunião em inglês, eu me sinto super nervosa e parece que a gente fala outro idioma. Porque a gente se comunica tão bem, a gente fala de coisas super difíceis no inglês, mas eu também ensino uma bobeira pra ele em português. O problema é que eu só ensino bobeira pra ele em português. Eu já vi ele falando umas piadinhas aí em português. Nunca vi você falando piadinha em croata, porque eu acho que não tem, né? Mas não tem. E como é que tá o processo do aprendizado do croata? A gente pode mudar de claro assunto.
assuntos. Você espera aprender um dia, né? Não, então, eu aprendi comida. Comida eu sei quase tudo. Eu sei, assim, eu comecei a aprender num curso online sozinha. Tipo, eu fiz o A1, aí eu tava na 2.1. Só que foi muita coisa pra mim de um tempo só, então eu dei uma parada agora. E até porque eu comecei a trabalhar em inglês, então meu cérebro tava, tipo, cara... dando defeito. Tava dando defeito. Tipo, não dá. É muita coisa. E aí, assim, o idioma é horroroso. Tipo, muito... Por isso que as pessoas não são felizes aqui. Ô, Gustavo, a gente precisa parar de chamar pessoas que estão no meio do choque cultural, porque são... Pois é, vamos precisar... Não. O próximo convidado, eu vou pelo menos alguém que já tá há uns 4, 5 anos. Pode deixar. Favor. Porque senão... Não, gente, mas isso eles falam. Tem 7 declinações, você declina nome. O que é declinar? Explica isso, linguisticamente falando. Meu marido é Ivan. Se eu estou chamando Ivan, é Ivane. E se eu for na casa dele, é Ivano. Se alguma coisa pertence, Ivana. E a tia dele é Ivana. E aí, tipo, eu não sei de quem eles estão falando, entendeu? Eu não sei nem quem é a pessoa da conversa. Cara, eu vou contar Muito isso. bom. Minha primeira semana, a gente tinha acabado de casar aqui, né? Aí eu tive que ir pra Embaixada do Brasil, que isso é outro perrengue. Quando eu vou aqui com ele pra cá, eu falei, olha só, primeiro que a gente não se divorcia, porque a gente prometeu diante de Deus, de um pro outro. Segundo, que, meu filho, pra mudar a documentação, a gente não tem chance de divórcio. Fazer documentação em 2 países é muita maluquice. Tá bom, a gente casou aqui, teve que traduzir, tradutor, juramentado, uma tradutora de português pro croata. Fui na embaixada. E eu fui sozinha, né? E eu tinha aprendido algumas palavras. Então eu sabia falar dobardan, que é boa tarde, né? Dobardan. Entrei no elevador pra ir pra embaixada, tinha 2 senhoras, uma senhora saiu, eu entrei e falei dobardan. E eu tenho uma fisionomia de croata. Eu tenho, tipo, eu tenho 1,36 e eu tenho 1,95. Eu tenho a perna longa. Ninguém aqui fala outro idioma comigo, só croata. Assim, quando eu encontro com as pessoas, eles acham que eu sou daqui. Eu entrei, dei dobardan, tal, não sei o quê. E aí a senhora começou a falar comigo. Aí eu falei, ne pritin Herivatski. Não falo croata. Aí eu falei, Yassana is Brasila. Eu sou do Brasil e mostrei que tinha o negócio da embaixada. Aí eu falei, moj supruga je Herivatski. Meu marido é croata. Moj supruga je Herivatski. E a mulher me olhando com uma cara, e eu falei, cara, o que eu tô fazendo? E a mulher me olhando com uma mulher de 70 e poucos anos, não sei o que, saí. Fui na embaixada, tal, liguei pra Ivan, falei, Ivan, olha só, pô, pouco que eu sei falar, virei, entrei no elevador, falei, cumprimentei e tal, não sei o que, eu falei pra ela, mulher supruga je Herivatski. Sabrina, você disse que a sua mulher é croata, ela acha que você é lésbica. Cara, o país aqui é super conservador, 70 e poucos. E você com a maior naturalidade, Achei né? uma brasileira. E como é que falaria marido? Moj suprugo. Aí agora eu só uso moj muž, que é meu marido. Moj muž é croata. Você foi tentar usar esposo Ai. e deu errado. Eu não sei o que eu fui tentar usar. Eu tava repetindo o que eles falaram, entendeu? E assim, eu cometo várias gafes. E é a parte, você tem que... Você já cometia elas aqui no Brasil em português, né, Sabrina? Faz parte de quem você é também. Vamos aqui contar para os então nossos não ouvintes. pode mudar tanto gente, a assim, Sabrina, né? ela é diferenciada. E o meu marido também, gente. Isso aqui, os dois estabanados, cai tudo. É uma confusão aqui em casa maravilhosa. Mas essa questão do idioma, eu falo às vezes umas besteiras, mas você tem que estar... Aí que tá. Eu acho que você sai da sua zona de conforto e você tem que estar confiante que você tá tentando, entendeu? É, verdade. As pessoas às vezes fazem gracinha, mas você tá confiante. Então, assim, foi que nem outro dia. Eu tô cansada de me perguntarem pra agora ou pra viagem. Aí eu fui pedir um café no McDonald's, que é o único café que não é queimado aqui. Aí eu sei que eu queria pra viagem. Eu pedi pra tomar lá, entendeu? Então, assim, acontece essas coisas, entendeu? Você pede uma coisa, vem outra, sabe? Você não sabe o que você tá pedindo. Essas coisas são a coisa mais normal. Isso é uma expressão que tem que aprender nos idiomas mesmo, né? Essa pergunta sempre vem, né? Em lugares assim, se é pra comer lá ou pra levar. Curioso. Curioso. Viu, Sabrina? Fala alguns pontos positivos agora pra gente saber o que você curte aí, Croácia Sabrina? tem de interessante. Além do seu marido, que a gente já percebeu que você gosta dele e tal, ok. Não, gente, é assim, realmente vocês me chamaram na hora do choque cultural, né? Eu não tive, o pessoal brinca que eu não tenho choque cultural, né? Tem, tipo, o plus, né? Que é família, que é tudo. Eu acho que uma das coisas, assim, aqui é questão realmente de segurança, é muito, muito seguro, você sai a hora que quer.
a questão da beleza do local, também com muita história. E eu acho que, ao mesmo tempo, a convicção de que eu tô onde Deus quer que eu esteja, sabe? Isso, pra mim, é o que faz muita diferença. E assim, aí você consegue ver beleza nas coisas, sabe? Eu realmente curto muito a questão de você conseguir tomar um café e ninguém te apressar, seja lá por qual motivo que ninguém te apressa. Eu me senti super culpada, sabe? Você compra um café e você fica 3 horas trabalhando na mesma cafeteria e, tipo, ninguém te olha errado, sabe? A cultura do café é maravilhosa, porque é café toda hora, então, tipo assim, eu tomo café, tipo, ir pra um casamento tomar café, pra mim isso é ótimo. Mesmo que tenham algumas criaturas bêbadas, mas ok. Mas, assim, ninguém dando mole pra ninguém, sabe? Tipo, você pode dançar, você pode fazer as coisas. Tudo bem que é horrível, que todo mundo te olha que você é brasileira, né? Todo mundo espera que você vai soltar um samba no meio de uma música. Eu amo o estilo de música daqui, a música folclórica. Legal. Eu já aprendi a reconhecer, tipo, qual é a música da Eslavônia, que é o norte da Croácia, qual é a música da região da Herzegovina, da Dalmácia, pelos instrumentos. Então, assim, eles são musicais. Essas músicas, espero que estejam tocando junto com esse episódio aqui. As pessoas estão ouvindo, você vai me ajudar a selecionar essas músicas, Sabrina, pra edição desse episódio. Eu amo, amo, amo. Então, assim, é uma cultura bonita, é uma cultura familiar, é uma cultura, assim, que as pessoas tentam proteger uma das outras. Tem as coisas muito boas, sabe? Mas eu tô vivendo realmente o choque cultural e, ao mesmo tempo, assim, a esperança de poder realmente viver Cristo, de poder compartilhar. Então, assim, por exemplo, quando a gente chama as pessoas aqui em casa, eles ficam desesperados, porque mania de brasileiro, muita comida. Então, o que uma pessoa faz pra você, você fica em débito com a outra. Então, é tipo assim, não faz isso, porque quando você for na minha casa, tem que fazer o mesmo. Eles são abertos, quer dizer, eles não são muito abertos, mas também quando eles confiam, eles confiam. E por conta do seu marido, você acaba tendo uma ponte direta com os croatas, né? E os bósnios, provavelmente. Porque isso é uma das grandes dificuldades de um imigrante, né? Chegar no país e entrar nessas bolhas. E por causa da família, você já tá dentro delas, né? Goste você ou não. Não, eu gosto. E aí, é uma coisa interessante, porque, por exemplo, o Ivan me levou pra aprender a esquiar. Eu aprendi a esquiar esse inverno. E aí, o que acontece? Gustavo sabe, Sabrina sendo Sabrina. Ele filmou quando eu caí. Tipo, eu dei 2 passos e caí. Na área de crianças. As crianças tudo viram. Que raiva que dá. As crianças tudo descendo, feliz e contente, aqueles bebês descendo e eu no chão, que não conseguia levantar, né? Só que eu achei correto compartilhar isso no meu Instagram. E isso não é uma coisa normal, que você só compartilha as vitórias. Principalmente aqui, todo mundo só tem coisa maravilhosa. Como tem essa cultura muito da fofoca, da honra e da vergonha, ninguém quer mostrar a vergonha, né? Então, Sabrina, cheia desse povo dos croatas, me seguindo no Instagram, os amigos do meu marido, e eu caída no chão, rindo pra caramba, não conseguia levantar, e tentava levantar e cair. Eles acharam o máximo, eles vieram pro Ivan e falaram, tipo, nós gostamos muito, porque ela compartilha as coisas boas, as coisas ruins, entendeu? Oh, que legal. E eu já virei pra um deles, a gente saiu pra comer, e aí um deles resolveu fumar, eu falei, tu não vai fumar, não. Tu não vai. Tipo, acabei de lavar meu cabelo. Me deu trabalho, tava nevando lá de fora, ou seja, eu tive que secar o cabelo. Ele ria, porque ninguém nunca teve esse espaço, entendeu? Então, assim, eles acabam se sentindo à vontade quando você vem, mostra amor, mostra a liberdade deles serem quem eles são. E a gente tem aqui também a desculpa de ser estrangeiro. Então, assim, qualquer gafe que você comete, é estrangeiro. É uma licença tal. poética. Exato. Isso a gente sente também no relacionamento com os espanhóis. A gente toma muito cuidado pra respeitar a cultura deles, mas tem coisas que a gente faz com a liberdade desse alvará de ser um estrangeiro fazendo alguma coisa errada, né? São muitas, né? Mas fazer o quê? Tipo, eu resolvi... Gente, eles não lavam banheiro, essas coisas, eles passam pano. Aqui também. E varanda também, então eu resolvi lavar a varanda. Imagina o caos que foi a vizinha de baixo, mandando eu parar de lavar a varanda. Não tem ralo, né? A sacada não tem ralo. Tem, o seu não, tem? Tem um ralo. Eu não vi nada embaixo. A água caiu na casa dela? Caiu no quintal da mulher. A mulher começou a gritar. Eu falei, ai, Jesus do céu. Eu parei, né? Cheio de sabão. Aí o que eu fiz? Ontem começou a chover. Aí eu fui tacar água. Né? Aproveitou. Pra aproveitar a chuva. Pra despistar. O desespero do Ivan, que eu nunca tinha visto na vida. Alguém tacando água em alguma coisa, lavando as coisas assim. A gente gosta de tacar água, né? Sim. A primeira vez que eu lavei o banheiro aqui... Você descobriu que não tem ralo fora do box também, né? Não, aqui tem uma banheira. Então a gente tem que entrar pra tomar banho. Aí tem um ralo no banheiro. Fora do box tem ralo? Aqui não tem. Você não tem pra onde escoar a água. Aí era um domingo de manhã, o Ivan tava lendo. Eu peguei, tirei tudo do banheiro, né? Aí começa.
Daqui a pouco ele olhou e falou: o que você tá fazendo? Tipo, vai cair água na casa do vizinho. Porque tem isso também, que essas paredes aqui não são paredes de verdade. Então pode ser que dê errado alguma coisa. Mas não existe sensação de limpeza pra mim como brasileira. Sim. Não tem como. Olha, ele ficou desesperado. E ontem ele tava desesperado. Ele pegou um paninho e começou a tirar a água. Eu falei: não, Ivan, a gente tem que tacar água. Eu queria muita água na varanda. Muita água. Aí hoje ele falou pra mim: olha, eu gostei. Ficou bem limpo. Pela primeira vez na vida. Primeira vez na vida que ele viu. Gente, eu tô doida pra ir no Brasil lavar o banheiro da casa dos meus pais. Que eu vou tacar água. É sério, eu já me imaginei lavando o banheiro. Sonhando com isso, né? É sério. Isso é uma coisa que dá alegria. Olha, eu já ouvi de tudo da pessoa sentir saudade da terra natal, mas de lavar o banheiro, essa foi a primeira vez. Cara, mas você não tem a sensação de que lavar banheiro tem que tacar água? Sim, claro. Eu tenho, mas eu nunca pensei que isso pudesse ser objeto de saudade, entendeu? Mas gente, você não tem noção da vontade que eu tenho que tacar água nas coisas, não pode. Muito bom. Cara, eu sei, é difícil, né? Pô, Sabrina, você é maior do que só um episódio de jet lag, não dá. Você precisa voltar aqui daqui a um ano e contar mais histórias. Mano. Tem. E Paulinho, pra gente foi diferente esse episódio, porque apesar de a gente conhecer a Sabrina pessoalmente e tudo mais, a Sabrina, ela tá vivendo uma adaptação cultural, um choque cultural, como uma insider, sabe? Ela tá do lado de dentro da cultura. Então, normalmente a gente entrevista o brasileiro que se relaciona na rua com a pessoa do país, né? A família é brasileira ou ele tá sozinho. Ele não se relaciona assim tão profundamente. Então, a Sabrina trouxe pra gente um outro nível. Eu acho que é o primeiro caso mesmo. É, um outro nível de detalhes, né? Jetlagger. Primeiro jetlagger que casou. Isso em 5 meses. 5 meses. 5 meses de história. E meio que me fiz noção. É muita história, cara. É muito ela caos. pulou várias boas histórias. Vamos ter que trazer ela de volta. Sem contar que ela chegou com o background todo de alguém que estava preparado para ser um tent maker no exterior, né? E mesmo assim viveu tudo isso. Imagina se não tivesse a preparação que você teve. Já tava aqui de volta. Surtado. Já tinha voltado. Não. Tinha chutado o balde. Tem que ter preparação. E a Tente tá aqui, né, Gustavo, para oferecer essa preparação, embora não seja tudo, né, como a gente viu para Sabrina, né? É um bom caminho, pelo menos, para encarar essas mudanças, né? Pois é, Paulinho. A gente procura dar capacitação, dar treinamento e a pessoa precisa não só procurar treinamento fora, mas também procurar um treinamento na sua igreja local. Tem que estar junto com o seu pastor, tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar firme na palavra. A Sabrina tem esse diferencial. Ela é firme na palavra, lê a Bíblia todos os dias, com alegria. Ela leu quantos anos, né? Com o Ivan, até que eles se casassem. Mas a gente tem treinamentos. E hoje, no dia que a gente vai publicar esse episódio, a gente começa a turma do Go Experience. Sim, hoje, terça-feira, 6 de junho de 2023, começa o Go Experience Online. E se você está ouvindo... E dá tempo, né? Dependendo de quando a pessoa está ouvindo, dá tempo de entrar ainda para a primeira aula. Então, corre lá. Pois é, a gente tem as turmas, as aulas ficam gravadas. Então, se você está ouvindo esse episódio no dia seguinte da publicação e perdeu, você ainda pode se inscrever. Vai assistir a primeira aula gravada e a partir da próxima terça entrar com a gente. Mas se você se inscrever ainda hoje ainda a gente se vê. A gente começa às 19h30, horário aqui do Brasil. A nossa aula online, são 2 horas de aula. Nós vamos falar das bases bíblicas de ser um missionário, fazedor de tendas, de levar o evangelho, o teu conhecimento sobre o evangelho para o local de trabalho. Nós vamos falar sobre negócios e missões e vamos falar dessa jornada missionária rumo ao mundo profissional, rumo ao seu trabalho. A Sabrina vai estar conosco, ela vai dar a última aula. Então, se você quiser ver a Sabrina ao vivo pessoalmente. E um segredo, que agora vai se tornar público. Nos outros Go Experience eu não tinha contado pra ninguém. Todo Go Experience começa com uma visita. Algum tent maker que já participou do Jetlag aparece ao vivo para contar atualizações. Então, hoje quem estará conosco é o Akira. Olha aí. O Akira vai atualizar a vida dele, contar um pouquinho e nós vamos depois estudar na palavra do Senhor como ser um profissional que leva o evangelho para o local de trabalho, que leva o evangelho para a escola, para a universidade, para a empresa. E em julho, no dia 8, tem um evento presencial no Rio de Janeiro. É isso aí.
Quase que ficou Rio de Janeiro, hein, Paulinho? Rio, Tá misturei muito aqui. espanhol já. Na terra da Sabrina. Na terra da Sabrina, mas sem a Sabrina. Mas eu vou lá. Estaremos com o Adalberto, do Lar Café, lá de Cabo Frio. Tem uma empresa BAN que tá abrindo escritórios, né? Tá abrindo cafeterias. São filiais em outros países, que vai contar um pouquinho dessas histórias lá ao vivo. Eu estarei lá. Teremos o Rodrigo, que é o diretor executivo da MTB, participando conosco. Então, se você quiser encontrar ao vivo, dar um abraço típico do brasileiro, passar um sábado com a gente, dia 8 de julho, no Rio de Janeiro. É o Fórum Profissionais e Empresas em Missão, organizado pela MTB e o PEN, que é o Profissionais e Empresas em Missão, o departamento da AMTB, né? Exatamente. Estaremos lá, as inscrições estão abertas, é bem baratinho, tão baratinho quanto o Go Experience. Você passar lá o sábado com a gente, estudando a palavra do Senhor, ouvindo histórias do campo missionário, se edificando, sendo edificado pelas histórias e nos edificando com a sua presença e levando amigos, mais pessoas para ouvir e aprender mais sobre compartilhar o evangelho no local de trabalho. O link está no post desse programa em irmãos.com, ou você entra no Instagram da MTB, vai lá nos links da bio e tem lá o link para inscrição. Não vou falar o link todo aqui porque ele é longo, mas tem esses dois caminhos para você chegar. O evento começa às 8h30 da manhã, no dia 8 de julho, e vai até 5 horas da tarde, né? Então é o dia todo mesmo, dedicado a pensar sobre profissionais e empresas em missão. A gente vai estar na Igreja Missionária Evangélica Maranata, no Meier. Então, vou lá conhecer um novo bairro do Rio de Janeiro, Meier. Ter mais uma experiência transcultural, Isso, né, Gustavo? ter mais uma experiência transcultural. E é isso aí. A Sabrina já teve que sair, então a gente agradece muito pela presença dela aqui com a gente. Foi muito gostoso ouvir essas histórias, ri demais aqui, tenho certeza que todo mundo riu também. E você, Gustavo, te encontro daqui um mês para mais uma conversa com alguém aí ao redor do mundo. É isso aí. Daqui um mês estamos juntos, ainda pela Europa, mas nós vamos caminhar rumo às Américas. Vamos pegar as caravelas. Mas vamos atravessar esse oceano. Já temos pessoas aqui nas Américas na nossa listinha de futuros jetlaggers. Boa. Eita. Sabrina caiu. Acabou o tempo do zoom dela. Sem bateria. Ai, ai, ai. Ah, muito legal mesmo, cara. Muito bom, divertido. muitas histórias boas.